Gente, eu preciso desabafar aqui porque não tenho mais ninguém para conversar sobre isso. Hoje aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer na minha vida. Estava em casa, naquele sábado que era para ser especial, sabe? Churrasco, com os amigos, todo mundo junto, ambiente descontraído. Eu tinha preparado tudo com tanto carinho, comprado as melhores carnes, arrumado o quintal, fiz até uma playlist especial. Meu noivo Marcos parecia animado também. Estava ajudando com tudo, conversando com o pessoal. Minha melhor amiga Luísa chegou toda arrumada, com um vestido branco lindo que eu nunca tinha visto nela usar. Achei estranho ela estar tão produzida para um churrasco simples, mas não questionei. Na época, eu ainda confiava nela completamente. Estava feliz de ver todo mundo reunido ali. Era exatamente o tipo de tarde que eu sempre sonhei ter. O sol estava perfeito, a cerveja gelada, as risadas, rolando soltas. Era como se fosse um filme, sabe? Daqueles momentos que você quer guardar para sempre na memória. Todo mundo estava comendo, bebendo, contando histórias engraçadas. Eu me sentia realizada vendo aquela cena, pensando como era sortuda por ter pessoas tão especiais na minha vida. O Marcos estava mais carinhoso que o normal, me abraçando, me beijando na frente de todo mundo. Eu até pensei que talvez ele estivesse planejando alguma surpresa para mim. Sabe como é? A gente estava junto. Há tanto tempo que eu já esperava que ele pedisse minha mão logo. Na minha cabeça ingênua, achei que talvez fosse o dia. Quando ele pediu a atenção de todo mundo e subiu no banco do jardim, meu coração disparou de emoção. Ele estava com uma taça na mão, fazendo um discurso sobre amor verdadeiro, alma gêmea, destino. Eu estava sorrindo como uma boba, achando que era sobre mim. Até que vi ele se ajoelhar. Mas não na minha direção. Ele se virou para Luísa. E naquele momento, o mundo parou. Literalmente parou. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não conseguia respirar direito. Não conseguia processar o que estava acontecendo na minha frente. Ele falou que ela era tudo o que uma mulher deveria ser. Forte, sensível e que, diferente de algumas pessoas, ela nasceu para ser esposa. Todo mundo começou a rir e aplaudir como se fosse a coisa mais normal do mundo. A Luísa começou a chorar, daquele jeito teatral que ela sempre fazia quando queria atenção. E eu? Eu fiquei ali sentada, segurando minha taça como se minha vida dependesse dela. Não conseguia me mexer, não conseguia falar nada. Era como se eu tivesse virado uma estátua no meio da minha própria casa. Senti que todo mundo estava olhando para mim, esperando alguma reação, mas eu estava completamente paralisada. A única coisa que eu conseguia pensar era: isso não pode estar acontecendo. Isso tem que ser algum tipo de brincadeira de muito mau gosto. Mas não era. Ele realmente estava pedindo minha melhor amiga em casamento na minha frente, na minha casa, com os meus amigos assistindo. E o pior de tudo é que ninguém parecia achar aquilo estranho. Ninguém questionou nada, como se eu nem existisse ali. Pessoal, vocês não têm ideia de como foi bizarro o que aconteceu depois. A Luísa obviamente disse sim, né? Com aquela voz trêmula de novela, lágrimas escorrendo perfeitamente pela maquiagem. Ele colocou um anel no dedo dela e eles se beijaram, ali na frente de todo mundo. As pessoas começaram a filmar, tirar foto, como se fosse o evento do século. Eu ouvi uns "que lindo" e "que surpresa maravilhosa" vindos de todos os lados. Uma amiga até comentou baixinho: "Nossa, que emocionante!" Mas nem olhou para mim. Ninguém perguntou como eu estava me sentindo. Ninguém achou estranho. Era como se eu tivesse me tornado invisível na minha própria casa. Sabe aquela sensação de estar num pesadelo e não conseguir acordar? Era exatamente isso. Eu queria gritar, queria perguntar o que diabos estava acontecendo, mas minha voz tinha sumido completamente. Só conseguia ficar ali, sentada, observando minha vida desmoronar em câmera lenta. O pior é que todo mundo parecia genuinamente feliz pelos dois, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Depois do beijo, eles ficaram abraçados recebendo os parabéns de todo mundo.
A Luísa mostrava o anel para todo mundo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O Marcos estava radiante, sorrindo daquele jeito que eu achava que era só pra mim. Ver ele tão feliz com outra pessoa na minha frente foi como levar uma facada no peito. Eu tentei me levantar da cadeira, mas minhas pernas estavam bambas. Consegui chegar até a cozinha meio cambaleando, fingindo que ia buscar mais bebida. Peguei o vinho mais caro que o Marcos guardava para ocasiões especiais. Uma garrafa que ele sempre dizia que era para quando a gente ficasse noivo. A ironia não poderia ser maior. Abri com um estalo bem alto e me servi um copo cheio. O primeiro gole ardeu na garganta, mas era uma dor diferente da que eu estava sentindo no peito. Pelo menos essa dor eu conseguia controlar. Fiquei ali na cozinha, ouvindo as risadas do quintal, tentando entender como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Quando voltei para o quintal com o copo na mão, eles nem notaram minha presença. O Marcos estava contando para todo mundo como tinha planejado aquilo há semanas, como tinha certeza de que a Luísa era a mulher da vida dele. Cada palavra era como um tapa na minha cara. A Luísa fingia timidez, mas eu podia ver que ela estava adorando ser o centro das atenções. Algumas pessoas começaram a me olhar meio sem graça, mas ninguém falou nada. Era como se eu fosse um móvel da casa que estava atrapalhando a festa. Pensei em falar alguma coisa, em confrontar os dois, mas o que eu ia dizer? Que eu achava que ele ia pedir minha mão? Que eu não entendia nada do que estava acontecendo? Ia ficar parecendo uma louca desesperada. Então fiquei quieta, bebendo meu vinho e assistindo minha vida sendo reescrita sem minha permissão. O pior é que, no fundo, uma parte de mim ainda esperava que fosse algum tipo de pegadinha cruel. Que a qualquer momento eles iam falar que era brincadeira e que o pedido real seria para mim. Mas conforme os minutos passavam, ficava cada vez mais claro que aquilo era real. Eles realmente estavam noivos. Na minha casa. No que deveria ter sido o meu dia. Depois que todo mundo parou de tirar foto e filmar, a festa meio que voltou ao normal. Mas eu não conseguia tirar os olhos dos dois. Tinha alguma coisa na forma como eles se olhavam que não parecia nova, sabe? Era como se eles já se conhecessem, de um jeito muito íntimo há muito tempo. A Luísa sabia exatamente onde ficavam as coisas na minha cozinha. Pegava gelo da geladeira como se fosse casa dela. O Marcos falava com ela de um jeito muito natural, muito à vontade, diferente de como ele tratava as outras amigas minhas. Comecei a reparar em detalhes que antes passavam batido, como eles sempre chegavam e saíam quase no mesmo horário das festas, como ela sempre sabia quando ele ia viajar a trabalho antes mesmo de eu contar para ela. Como nas últimas semanas ele tinha ficado mais distante comigo, sempre com desculpas para não ficar em casa. E ela, sempre perguntando sobre a nossa relação, se estava tudo bem, se ele estava carinhoso. Na época eu achava que era preocupação de amiga, mas agora estava começando a ver que talvez fosse outra coisa. Meu estômago começou a revirar, não só pela situação, mas pela suspeita de que aquilo não tinha começado hoje. Resolvi prestar mais atenção nos dois durante o resto da tarde. E cara, quanto mais eu observava, mais óbvio ficava que eles tinham uma intimidade que ia muito além de uma amizade casual. Eles se comunicavam só com olhares. Ele sabia o que ela queria beber antes dela pedir. Ela arrumava a camisa dele sem ele perceber. Tinha uma sincronização entre eles que me deixou gelada. Quando alguém fez uma piadinha sobre casamento, eles riram do mesmo jeito, na mesma hora, como se fosse uma piada interna. O Marcos até comentou: "Finalmente alguém que me entende de verdade", olhando direto para ela. Nesse momento eu tive certeza de que aquilo não era do dia para a noite. Eles já estavam juntos há tempo. Provavelmente há meses. Eu estava sendo feita de idiota na minha própria casa, pelos dois principais da minha vida. A raiva começou a subir, misturada com uma tristeza profunda e uma humilhação que eu nunca tinha sentido antes. Como é que eu fui tão cega? Como é que não percebi os sinais? Quantas vezes eles riram de mim pelas minhas costas? O que mais me machucou foi perceber que todos os amigos pareciam confortáveis demais com a situação. Ninguém questionou. Nada.
Ninguém perguntou sobre mim. Era como se eu nunca tivesse existido na vida do Marcos. Comecei a me perguntar se todo mundo já sabia, e eu era a única otária que estava por fora. Se nas conversas do grupo eles comentavam sobre os dois, se faziam piadinhas sobre como eu não desconfiava de nada. A sensação de traição foi aumentando, não só dos dois, mas de todo mundo ali. Resolvi que não ia dar mais show pra ninguém. Subi pro quarto com a desculpa de que estava com dor de cabeça, mas na verdade eu precisava pensar, precisava entender o que estava acontecendo e o que eu ia fazer a partir daquele momento. Porque uma coisa eu tinha certeza, eu não ia sair dessa como a coitadinha que foi trocada. Se eles achavam que eu ia aceitar aquilo calada, estavam muito enganados. Sentei na beira da cama e comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. Todas as conversas estranhas, todos os comportamentos suspeitos, todas as mentiras que agora faziam sentido. E quanto mais eu pensava, mais eu tinha certeza de que ia descobrir exatamente há quanto tempo eu estava sendo enganada. Enquanto estava, no quarto, ouvi as risadas lá embaixo continuando como se nada tivesse acontecido, como se eu não existisse. Resolvi fazer uma coisa que nunca tinha feito antes, mexer nas coisas pessoais do Marcos. Abri a gaveta da mesa dele, aquela que ele sempre dizia que era só de trabalho e que eu respeitava a privacidade. Encontrei alguns papéis, contas, nada demais. Mas no fundo tinha um envelope pequeno que me chamou a atenção. Dentro tinha fotos. Fotos dele com a Luísa em lugares que eu reconheci. Mas em dias que ele tinha me dito que estava trabalhando ou com os amigos. Uma foto deles dois no shopping, ela segurando a mão dele. Outra num restaurante que eu sempre quis conhecer. Mas ele sempre arranjava desculpa para não ir. Na última foto, eles estavam se beijando na praia. Ela usando um biquíni que eu lembrava dela ter comprado para viajar com a família. Minhas mãos estavam tremendo segurando aquelas fotos. A data no verso de uma delas era de 2 meses atrás. 2 meses que eles estavam juntos enquanto eu vivia numa mentira completa. Senti uma mistura de nojo, raiva e uma tristeza tão profunda que parecia que ia me engolir. Como eles tiveram coragem de fazer isso comigo? Resolvi ir mais fundo. Peguei o celular do Marcos que estava carregando na mesa de cabeceira. A senha, eu sabia, era minha data de nascimento. Que ironia cruel. Fui direto nas conversas com a Luísa. Gente, eu não estava preparada para o que encontrei lá. Mensagens íntimas, fotos que não posso nem descrever aqui. Conversas sobre como eles se amavam e como era difícil fingir na minha frente. Tinha uma conversa de semana passada, onde eles falavam sobre o noivado, planejando cada detalhe. Ela, sugerindo que fosse na minha casa. Para ser mais impactante. Ele concordando que seria perfeito para mostrar para ela como as coisas realmente são. Eles estavam planejando me humilhar publicamente. Não foi impulso, não foi paixão súbita. Foi crueldade pura e calculada. Tinha mensagem dela falando, mal posso esperar para ver a cara dela. E ele respondendo, vai ser libertador finalmente assumir nosso amor. Eu estava passando mal fisicamente lendo aquilo. Eles tinham transformado minha dor numa brincadeira, num entretenimento. Cada mensagem era uma punhalada mais funda no que restava do meu coração. O pior de tudo foram as mensagens dos últimos dias. Eles combinando os últimos detalhes, ela perguntando se ele tinha certeza de que queria fazer na minha frente, e ele respondendo que era a única forma de eu entender de uma vez por todas que lugar era meu na vida dele. Tinha uma conversa onde eles riam das minhas tentativas de agradar, das minhas surpresas, dos meus planos para o nosso futuro. Ela comentando como eu era ingênua demais, e ele concordando que isso já estava ficando patético. Eles debochavam da minha inocência, da minha confiança, do meu amor. Eu descobri que ontem mesmo, enquanto eu estava arrumando tudo para o churrasco, eles estavam juntos no apartamento dela finalizando os detalhes. Tinham até comprado o anel juntos, escolhido, especificamente um modelo que eles sabiam que eu sempre quis. Era como se quisessem que cada detalhe fosse uma humilhação a mais. Nesse momento eu entendi que não era só traição, era sadismo. Eles sentiram prazer em planejar minha dor. E lá embaixo, eles estavam comemorando não só o noivado,
mas também o sucesso do plano de me destruir. Pela primeira vez desde que tudo começou, a raiva superou a tristeza. Eles queriam um show? Então iam ter um show. Fechei o celular dele e fiquei alguns minutos só respirando, tentando processar tudo o que tinha descoberto. A raiva estava crescendo dentro de mim de um jeito que eu nunca senti antes. Não era só raiva da traição, era raiva da humilhação pública, do planejamento cruel, da forma como eles riram da minha cara. Ouvi eles lá embaixo ainda comemorando, provavelmente contando para os outros como tudo foi perfeito. Nesse momento, tomei uma decisão. Se eles queriam jogar sujo, eu também sabia jogar. Só que eles não imaginavam com quem estavam mexendo. Sempre me viram como a bonzinha, a ingênua, a que aceita tudo calada. Mas eles acabaram de despertar um lado meu que nem eu conhecia. Comecei a pensar em como eles podiam ter subestimado tanto assim minha capacidade de reação. Será que realmente achavam que eu ia aceitar aquilo e sair de fininho? Que eu ia chorar num canto e deixar eles viverem felizes para sempre? Não mesmo. Se eles fizeram questão de me humilhar publicamente, iam descobrir que eu também sabia fazer um show. E o meu ia ser muito melhor que o deles. Comecei a bolar um plano ali mesmo, sentada na cama. Primeiro, precisava de provas de tudo. Tirei foto das conversas mais comprometedoras do celular dele. Salvei as fotos que encontrei na gaveta. Depois fui no meu notebook e criei uma pasta com tudo organizadinho. Cada mentira, cada encontro escondido, cada momento que eles riram de mim. Ia juntar tudo e mostrar para o mundo inteiro quem eles realmente eram. Mas não ia ser uma coisa desesperada, não ia sair gritando e fazendo escândalo. Ia ser calculado, igual eles fizeram comigo. Fui no banheiro, lavei o rosto, retoquei a maquiagem e desci com a cara mais tranquila do mundo. Eles ficaram meio surpresos de me ver descendo. Provavelmente esperavam que eu ficasse trancada no quarto chorando. Sorri para todo mundo, cumprimentei, como se nada tivesse acontecido. A Luísa até comentou: "Que bom que você voltou." Estava com saudade, com aquela voz falsa de sempre. Eu só sorri e disse: "Imagina, não perderia essa festa por nada." Se eles queriam fingir que estava tudo normal, eu também sabia fingir. Passei o resto da tarde sendo a anfitriã perfeita, servindo todo mundo, conversando, rindo das piadas. Mas por dentro estava trabalhando. Cada vez que alguém tirava foto ou filmava alguma coisa, eu pedia para mandar para mim, para guardar de lembrança. Todo mundo achou fofo eu estar tão feliz pelos dois, se eles soubessem que eu estava documentando cada segundo da própria humilhação deles. Porque por mais que doesse, aquelas imagens iam ser úteis depois. Quando as pessoas começaram a ir embora, eu me ofereci para ajudar todo mundo com as coisas. Sempre simpática, sempre prestativa. Consegui o número de algumas pessoas que eu não tinha. Disse que queria manter contato. Na verdade, queria ter certeza de que todo mundo ia receber o que eu estava preparando. O Marcos e a Luísa estavam tão vidrados um no outro que nem perceberam minha mudança de comportamento. Achavam que eu tinha aceitado a situação e estava sendo madura sobre tudo. Como se fosse possível aceitar uma coisa daquela. Eles realmente me subestimaram completamente. Quando todos foram embora e sobrou só nós três, a atmosfera ficou estranha. Eles não sabiam como agir, se deviam continuar fingindo ou se podiam ficar à vontade. Eu resolvi quebrar o gelo. "Então vocês vão morar onde depois do casamento?" A Luísa começou a gaguejar alguma coisa, mas o Marcos foi direto. "Na verdade, a gente já decidiu algumas coisas. Você vai precisar procurar outro lugar para morar." Simples assim, como se eu fosse uma inquilina que não tinha pagado o aluguel. A casa que a gente tinha comprado juntos, que eu tinha ajudado a decorar, onde eu tinha planos de constituir família. Ele estava me expulsando da minha própria casa para morar com minha ex-melhor amiga. Eu só respondi: "Tudo bem, vou providenciar." Isso, com a voz mais calma que consegui. Eles pareceram aliviados, como se esperassem uma briga ou drama. Mas eu não ia dar esse gostinho para eles. Minha vingança ia ser muito mais sofisticada que um escândalo.
ia ser silenciosa, certeira e devastadora. Eles iam descobrir que mexer comigo foi o maior erro das vidas patéticas deles. Naquela noite, quando eles finalmente saíram para comemorar a sós, eu vasculhei a casa inteira. Encontrei mais coisas escondidas que confirmaram que a traição era antiga e muito mais profunda do que imaginei. No armário dele, roupas íntimas, femininas que não eram minhas. Na gaveta da cozinha, contas de restaurantes caros em datas que ele disse que estava trabalhando até tarde. No computador dele, e-mails de uma agência de viagens com reservas para 2 em resorts românticos. Eles tinham viajado juntos pelo menos 3 vezes nos últimos meses, sempre quando ele inventava alguma desculpa de trabalho ou compromisso familiar. Uma das viagens foi no meu aniversário, quando ele disse que estava com uma intoxicação alimentar e não podia sair de casa. Lembrei de como fiquei preocupada, levei sopa para ele, cuidei como uma idiota. Enquanto isso, ele estava numa praia paradisíaca com a minha melhor amiga. A humilhação foi tanta que chegou a ser física. Senti náusea, tontura, vontade de gritar. Mas também senti algo que nunca tinha sentido antes. Uma determinação fria, calculista. Eles iam pagar por cada mentira, por cada momento roubado, por cada vez que riram da minha cara. Organizei tudo metodicamente. Criei planilhas com datas, horários, evidências. Baixei todos os comprovantes. Salvei todas as fotos. Fiz um dossiê completo da traição deles. Mas não ia usar tudo de uma vez. Ia ser estratégica. Primeiro, precisava proteger meus bens. Fomos ao banco juntos na segunda-feira para resolver umas questões da casa. E aproveitei para transferir minha parte dos investimentos para uma conta que só eu tinha acesso. Não ia ficar na rua nem sem dinheiro por causa deles. Depois, comecei a me preparar psicologicamente. Marquei algumas consultas com o advogado, pesquisei meus direitos sobre a casa. Descobri que tinha direito a 50% de tudo, já que estávamos em união estável há 5 anos. Eles achavam que eu ia sair quietinha, mas iam descobrir que não conheciam nada sobre mim. Cada dia que passava, eu ficava mais forte e mais determinada. A dor estava sendo transformada em força, a tristeza em estratégia. Eles tinham mexido com a pessoa errada. Uma semana depois do churrasco, resolvi dar o primeiro golpe. Era aniversário da mãe da Luísa, uma senhora que sempre me tratou como filha e que sempre falava como eu e a Luísa éramos almas gêmeas desde pequenas. Ela fazia questão de contar para todo mundo como nossa amizade era especial, como éramos um exemplo de lealdade. Resolvi que ela merecia saber quem a filha dela realmente era. Imprimi algumas das conversas mais reveladoras, principalmente aquelas onde a Luísa falava mal de mim e da família dela também. Porque descobri que, além de me trair, ela também falava mal da própria mãe nas mensagens, chamando de chata e grudenta. Coloquei tudo num envelope bonito com um cartão escrito: para que a senhora conheça melhor sua filha, uma amiga preocupada. Deixei na caixa de correio da casa dela no dia da festa de aniversário. Não assinei, claro. Queria que ela descobrisse, sozinha, e tirasse suas próprias conclusões. Era só o primeiro movimento do meu plano maior. No dia seguinte, a Luísa me ligou desesperada, chorando. A mãe dela tinha lido tudo e feito um escândalo na festa. Chamou ela de falsa, traidora, desonesta na frente de todos os parentes. A família toda ficou sabendo da história e ninguém estava apoiando ela. Você não sabe quem fez isso, né? Ela perguntou com a voz embargada. Eu respondi com a maior inocência. Nossa, que coisa horrível! Quem seria capaz de uma maldade dessas? Ela acreditou na minha atuação e ainda desabafou comigo sobre como estava sendo difícil, como as pessoas estavam julgando ela, como a família estava decepcionada. Eu fingi compaixão, disse que ela não merecia aquilo, que as pessoas iam entender com o tempo. Por dentro, estava saltando de alegria. Era só o começo, mas já estava funcionando. A máscara dela estava começando a cair e as pessoas estavam vendo quem ela realmente era. Ainda tinha muito mais coisas preparadas, mas ia com calma. Vingança bem feita é vingança servida lentamente. 2 semanas depois foi a vez do Marcos.
Descobri que ele tinha usado o cartão corporativo da empresa para pagar as viagens românticas com a Luísa. Isso era demissão na certa se o chefe descobrisse. Resolvi dar uma ajudinha pro destino. Anonimamente, enviei um e-mail para o RH da empresa com cópias dos comprovantes e das reservas. Expliquei que um funcionário estava usando recursos da empresa para fins pessoais e que achava que eles deveriam investigar. Assinei como um funcionário preocupado com a ética da empresa. No dia seguinte, ele chegou em casa nervoso, dizendo que tinham chamado ele para uma reunião urgente no RH. Fingi preocupação. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa. Ele disse que provavelmente era só alguma besteira administrativa. 3. Dias depois, ele foi suspenso enquanto faziam a investigação interna. Quando contou em casa, eu consolei. Disse que tinha certeza de que era um mal-entendido. Ofereci até ajudar financeiramente se precisasse. Ele ficou até emocionado com minha generosidade em meio à crise que estávamos passando. Pobre diabo! Não fazia ideia de que a crise estava só começando. A suspensão durou 2 semanas, mas foi tempo suficiente para ele ficar desesperado. Sem salário, com as contas chegando, começou a ficar estressado. E gente estressada comete mais erros. Ele começou a brigar com a Luísa por bobagens, a questionar se o casamento não estava sendo precipitado demais. Ela ficou insegura e começou a me procurar mais, tentando entender se eu sabia de alguma coisa sobre o comportamento dele. Eu sempre respondia que ele estava passando por uma fase difícil no trabalho, que era normal ficar assim. E sempre terminava dizendo que ela tinha que ter paciência, que homem apaixonado às vezes fica confuso. Estava adorando ver os dois se estranhando. A pressão estava funcionando exatamente como eu esperava. Eles achavam que iam viver um conto de fadas depois de me destruir, mas a realidade estava sendo bem diferente. E eu ainda tinha muitas cartas na manga. A parte mais interessante ainda estava por vir. 1 mês depois do churrasco, as coisas estavam ficando insustentáveis para eles. O Marcos conseguiu voltar ao trabalho, mas estava na geladeira. Todo mundo desconfiava dele. A família da Luísa não falava mais com ela. E ela estava tendo que se virar sozinha para organizar o casamento. Decidi apertar mais um pouco o cerco. Comecei a espalhar a história para os amigos em comum, sempre de forma sutil. Nossa, você soube do que aconteceu com a Luísa e o Marcos? E deixava a pessoa curiosa para descobrir sozinha. Ou então comentava casualmente. É tão estranho esse noivado repentino, né? Eles nem pareciam próximos antes. Plantava a sementinha da dúvida e deixava as pessoas investigarem. Em pouco tempo, o grupo todo de amigos estava comentando sobre a situação. Alguns começaram a me procurar para perguntar como eu estava, se eu sabia que eles estavam juntos. Respondia sempre que tinha sido uma surpresa total, que estava magoada, mas tentando seguir em frente. Fazia questão de parecer a vítima digna que estava superando tudo com classe. Enquanto isso, eles estavam sendo vistos como os vilões que traíram a amiga inocente. A pressão social estava funcionando perfeitamente. Eles começaram a ser excluídos de eventos do grupo. As pessoas evitavam eles em encontros casuais. Até receberam alguns não para a festa de casamento. O Marcos estava ficando paranoico, achando que todo mundo estava contra eles. A Luísa estava entrando em depressão, chorava por qualquer coisa. E o relacionamento dos dois estava indo para o espaço. Sem a adrenalina da traição secreta, sem a empolgação de estar fazendo algo proibido, eles descobriram que não tinham tanto em comum assim. Começaram a brigar por tudo: dinheiro, família, amigos, planos para o futuro. Eu observava tudo de camarote, fingindo estar focada na minha própria vida. Tinha até começado a sair com um cara novo, alguém que conheci numa aula de dança que resolvi fazer. Postava fotos felizes nas redes sociais, sempre sorrindo, sempre elegante. Queria que eles vissem que eu estava bem, que não tinha sido destruída como eles esperavam. Na verdade, estava melhor do que nunca. Mais forte, mais esperta, mais determinada. Eles tinham me libertado de uma vida de mentiras sem nem perceber. 2 meses depois do churrasco, recebi uma ligação inesperada. Era o cara novo que eu estava saindo, o Ricardo.
Ele tinha descoberto uma coisa e achou que eu deveria saber. Aparentemente, num bar onde ele foi com os amigos, ouviu o Marcos contando para uns caras que tinha se livrado da encosto e que agora estava livre para viver de verdade. Que eu era grudenta demais e que tinha sido fácil demais se livrar de mim. Que a Luísa tinha sido a solução perfeita para o problema que eu representava na vida dele. Ricardo ficou indignado e quis me contar tudo. Quando ouvi aquilo, a raiva que eu pensava que estava controlada voltou com tudo. Eles não só tinham me traído, como ainda estavam me humilhando pelas costas, me pintando como a ex-grudenta que não sabia a hora de sair de cena. Nesse momento decidi que era a hora do golpe final. Não ia mais brincar de gato e rato. Ia mostrar para eles e para todo mundo quem realmente sabia jogar o jogo. Passei a semana seguinte organizando tudo. Criei um grupo no WhatsApp com todos os amigos em comum, toda a família da Luísa que eu tinha contato, alguns colegas de trabalho dos dois. Chamei o grupo de A Verdade sobre o Casamento do Ano. Durante uma semana inteira, todos os dias às 20 horas, eu postava uma evidência diferente da traição. No primeiro dia, as fotos deles juntos enquanto eu achava que ele estava trabalhando. No segundo, prints das conversas planejando me humilhar. No terceiro, os comprovantes das viagens pagas com cartão da empresa. Cada dia uma bomba nova. E sempre com uma mensagem educada. Acredito que vocês merecem saber a verdade antes de comparecer ao casamento. As pessoas ficaram chocadas. Começaram a comentar no grupo, a compartilhar com outros, a questionar como eles puderam fazer aquilo. Em 5 dias, todo mundo que conhecia os dois sabia exatamente quem eles eram. E eu nem precisei parecer vingativa. Só mostrei os fatos e deixei as pessoas tirarem suas próprias conclusões. A reação foi muito melhor do que eu esperava. O grupo explodiu com mensagens de apoio para mim e de indignação com eles. As pessoas estavam cancelando presença no casamento, devolvendo presentes, excluindo eles de outros grupos. A família da Luísa, que já estava meio desconfiada desde o primeiro episódio, ficou completamente revoltada. A mãe dela até me ligou para pedir desculpas e dizer que não sabia que a filha era capaz de uma coisa dessas. O pai cortou relações e disse que não ia mais pagar o casamento. Do lado do Marcos não foi diferente. A família dele sempre gostou de mim. E quando souberam da verdade, ficaram envergonhados. A irmã dele me mandou mensagem dizendo que estava do meu lado e que não ia no casamento. Em menos de uma semana, eles perderam praticamente todo o suporte familiar e social. O casamento que era para ser a celebração da vitória deles se transformou num pesadelo. Tiveram que cancelar quase tudo porque não tinham mais convidados nem dinheiro. A Luísa teve uma crise nervosa e foi parar no hospital. O Marcos ligou para mim desesperado, gritando que eu tinha destruído a vida deles. Quando ele ligou, eu atendi com a maior calma. Deixei ele berrar, xingar, me chamar de tudo que é nome. Quando ele parou para respirar, eu disse com a voz mais doce que consegui: Marcos, eu não destruí nada. Só mostrei para todo mundo quem vocês realmente são. Se vocês não quisessem que as pessoas soubessem, não deveriam ter feito. Ele ficou ainda mais furioso e disse que ia me processar por difamação. Eu ri e respondi: difamação é quando você mente sobre alguém. Eu só mostrei a verdade, com provas. Boa sorte explicando isso pro advogado. Desliguei na cara dele. 2 horas depois, recebi uma mensagem da Luísa, também desesperada, implorando para eu parar com aquilo. Dizia que tinha entendido a lição, que não ia se casar mais, que só queria que eu deixasse eles em paz. Respondi: Luísa, você disse que eu nasci para ser feita de idiota. Pois bem, agora você descobriu que se enganou. Que se enganou. Eu nasci para ser subestimada. É aí que mora meu poder. Bloqueei ela em seguida. Era o final que eles mereciam. Nos dias seguintes, enquanto eles lidavam com o caos que criaram, eu estava me mudando para o meu apartamento novo. Sim, apartamento próprio, que comprei com minha parte da venda da casa, porque obviamente não íamos mais dividir nada. O Marcos tentou questionar a divisão dos bens,
Mas meu advogado mostrou que eu tinha direito a muito mais do que estava pedindo. Aceito a divisão meio a meio só para acelerar o processo e me livrar logo deles. Queria começar vida nova sem nenhuma pendência. O apartamento era pequeno, mas era meu. Pela primeira vez em anos, decorei um lugar exatamente do meu jeito, sem ter que negociar cada detalhe com ninguém. Comprei plantas, quadros coloridos, almofadas estampadas. Tudo que o Marcos sempre disse que era cafona demais ou exagerado. Descobri que meu gosto era bem melhor que o dele. E que eu estava muito mais feliz morando sozinha do que jamais estive dividindo espaço com ele. A liberdade de ser eu mesma, sem filtros, sem ter que agradar ninguém, era incrível. Ricardo estava sendo um amor durante todo o processo. Não pressionava nada, só oferecia apoio quando eu precisava. Tínhamos começado como algo casual, mas estava se desenvolvendo uma conexão real. Ele admirava como eu tinha lidado com toda a situação. Dizia que nunca tinha conhecido alguém tão forte. Diferente do Marcos, que sempre tentava me diminuir, o Ricardo me incentivava a ser quem eu realmente era. Com ele eu descobri que relacionamento bom é aquele onde você cresce, não onde você se diminui para caber no ego do outro. Começamos a fazer planos juntos, mas sem pressa, sem pressão. Ele respeitava meu tempo de cura e eu respeitava o dele também. Porque todo mundo tem suas bagagens, a diferença é como você carrega elas. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava genuinamente feliz. Não a felicidade artificial que eu forçava com o Marcos, mas uma felicidade real, que vinha de dentro. E o mais engraçado é que tudo isso só foi possível porque eles me traíram. No final das contas, eles me fizeram um favor sem perceber. Soube por terceiros que o Marcos e a Luísa terminaram definitivamente 3 meses depois do episódio do grupo. Sem família, sem amigos, sem dinheiro e ainda com toda a pressão social, eles não aguentaram. Começaram a se culpar mutuamente pela situação, cada um jogando a responsabilidade no outro. Ele dizia que tinha sido ideia dela fazer na minha frente. Ela dizia que ele que insistiu em me humilhar publicamente. A verdade é que os dois eram igualmente culpados e igualmente covardes. Quando as coisas ficaram difíceis, nenhum dos dois teve coragem de assumir a responsabilidade pelo que fizeram. A Luísa se mudou para outra cidade, dizendo que precisava recomeçar, longe de tudo que lembrava o episódio. O Marcos ficou, mas teve que mudar de emprego porque a história se espalhou até no ambiente profissional dele. Ninguém queria trabalhar com alguém que era conhecido por ser desonesto na vida pessoal. A reputação dos dois ficou completamente destruída na nossa cidade. E, sinceramente, eles mereceram cada consequência. O mais irônico de tudo é que eles tentaram me procurar algumas vezes depois, querendo fazer as pazes. Como se fosse possível. O Marcos chegou a mandar flores, com um cartão pedindo perdão. A Luísa tentou me abordar na rua uma vez, falando que sentia saudade da nossa amizade. Mas nenhum nem outro demonstrava arrependimento real pelo que fizeram. Era só medo das consequências, vontade de voltar ao status quo anterior onde eu era, a idiota útil que eles podiam manipular. Não funcionou. Eu tinha aprendido a me valorizar, tinha descoberto minha força, tinha entendido que mereço muito mais do que migalhas de afeto. Bloqueei eles em tudo, mudei meu número, evitava lugares onde sabia que poderia encontrá-los. Não era por medo ou mágoa. Era porque eles simplesmente não mereciam mais nenhum segundo do meu tempo. Tinha coisas muito melhores para fazer da vida do que ficar remoendo o passado com pessoas que provaram não ter caráter. Olhando para trás agora, quase um ano depois, percebo que aquele dia horrível foi um divisor de águas na minha vida. Claro que doeu. Claro que foi humilhante. Claro que mexeu com minha autoestima por um tempo. Mas também me ensinou coisas sobre mim mesma que eu jamais teria descoberto de outro jeito. Descobri que sou muito mais forte do que imaginava. Que posso ser estratégica quando preciso. Que não tenho que aceitar ser tratada mal só para manter a paz. Que mereço pessoas que me valorizem de verdade.
Não que me vejam como segunda opção ou obstáculo para os planos delas. Antes, eu era daquelas pessoas que evita conflito a todo custo, que aceita qualquer coisa para não incomodar. Agora sei que tem hora que você precisa incomodar sim. Precisa mostrar que não é capacho de ninguém. E o mais importante, aprendi que vingança bem executada não é sobre ser má pessoa. É sobre justiça. É sobre mostrar que ações têm consequências. A terapia também me ajudou muito nesse processo. Sim, procurei ajuda profissional porque entendi que tinha muita coisa para elaborar. A psicóloga me fez ver que eu tinha tendência a me anular nos relacionamentos, a colocar as necessidades dos outros sempre antes das minhas. Que minha autoestima estava tão baixa que eu aceitava qualquer coisa que parecia amor, mesmo que fosse migalha. Trabalhamos muito isso ao longo dos meses. Hoje tenho uma relação muito mais saudável comigo mesma e, consequentemente, com o Ricardo também. Não fico mais procurando sinais de que ele vai me trair ou me abandonar. Não monitoro cada comportamento dele procurando bandeiras vermelhas. Consegui entender que nem todo mundo é igual ao Marcos e à Luísa. Que existem pessoas de caráter no mundo e que eu mereço estar com uma dessas pessoas. Foi um trabalho longo, mas valeu cada sessão, cada insight, cada momento de autodescoberta. Hoje minha vida é completamente diferente. Moro no meu apartamento lindo, tenho meu trabalho que amo, amigos verdadeiros que fiz depois de toda a confusão. O Ricardo se tornou alguém muito especial, mas sem pressa, sem pressão. Aprendemos um com o outro, crescemos juntos, nos respeitamos. É o tipo de relacionamento que eu nem sabia que existia quando estava com o Marcos. Baseado em companheirismo real, não em conveniência ou hábito. Retomei hobbies que tinha abandonado, fiz cursos que sempre quis fazer, viajei para lugares que sempre sonhei conhecer. Descobri que quando você não está gastando energia tentando segurar alguém que não quer ficar, sobra muito mais energia para viver de verdade. Minha família também notou a mudança. Dizem que estou mais eu mesma, mais leve, mais decidida. Até minha postura corporal mudou. Não ando mais com os ombros curvados, tentando ocupar menos espaço. Agora ocupo o espaço que mereço, falo o que penso, defendo minhas opiniões. E sabe qual é a melhor parte? Não sinto mais raiva deles. No começo eu sentia, claro. Era um ódio que consumia, que tomava conta dos meus pensamentos. Mas com o tempo, com terapia, com a vida nova que construí, a raiva foi se transformando em indiferença. Hoje, quando alguém comenta algo sobre eles, eu sinto nada, como se fossem personagens de um filme ruim que assisti há muito tempo. Não torço nem contra nem a favor. Simplesmente não me interessa mais o que acontece na vida deles. E essa indiferença é muito mais poderosa que qualquer raiva ou desejo de vingança. Porque significa que eles perderam completamente o poder de me afetar. Que eu realmente superei e segui em frente. Que consegui transformar uma das piores experiências da minha vida numa oportunidade de crescimento e renovação. Eles achavam que iam me destruir, mas na verdade me reconstruíram melhor do que eu era antes. Gente, sei que essa história é longa e meio pesada, mas precisava dividir com vocês porque ainda tem gente que me pergunta se eu não exagerei na reação. Se não devia ter perdoado e seguido em frente, sem retaliação. E minha resposta é sempre a mesma. Perdoar não significa aceitar ser pisoteada. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Perdoar significa se libertar do peso da mágoa. Mas isso não obriga você a facilitar a vida de quem te machucou. Eles fizeram escolhas, eu fiz as minhas. Eles escolheram me trair e humilhar publicamente, eu escolhi não aceitar isso calada. Cada um colheu exatamente o que plantou. E hoje, sinceramente, sou grata por tudo ter acontecido exatamente como aconteceu. Porque me mostrou quem eu realmente sou quando sou testada. Me mostrou que tenho uma força que nem eu conhecia. Me mostrou que mereço muito mais do que estava aceitando. Então, para quem está passando por algo parecido, meu conselho é: não aceitem ser tratados como plano B na vida de ninguém. Não
Fiquem esperando migalhas de afeto de pessoas que não conseguem ver o valor de vocês. E, principalmente, nunca subestimem sua própria capacidade de recomeçar e ser feliz de novo. Eu achava que minha vida tinha acabado naquele sábado maldito, que nunca mais ia conseguir confiar em alguém, que nunca mais ia ser feliz. Mas a verdade é que aquele foi o primeiro dia da minha vida real. A vida onde eu me coloco em primeiro lugar, onde sei o meu valor, onde não aceito menos do que mereço. E essa vida é muito, muito melhor que aquela que eu achava que queria. Às vezes, a vida precisa te empurrar para o precipício para você descobrir que sabe voar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E hoje vou mais alto do que jamais imaginei ser possível.